Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo agora a resolução ou alguns exercícios resolvidos da lista 11, que fala sobre resistência térmica e circuitos térmicos. Claro que todos eles abordando a questão do aspecto da condução. Então vamos lá. Primeira pergunta: a resistência térmica de uma parede é diretamente proporcional a qual grandeza física e inversamente proporcional às quais grandezas físicas? Tá? Então nós temos ali, se a gente relembrar, que a resistência térmica de uma dada parede é dada pela sua espessura dividido pela sua condutividade vezes a sua área de superfície. Então, pensando-se nessa relação, nós temos que ela é diretamente proporcional à espessura, ou seja, quanto maior for a espessura, maior vai ser a resistência imposta pela parede, certo? E ela é inversamente proporcional à condutividade térmica do material, no caso, o nosso K, lembrando que aqui é L, e a área de superfície. Então, quanto maior a área, menor a resistência, quanto maior a condutividade, menor a resistência. Quanto maior a espessura, maior vai ser, então, a resistência. Lembre-se disso, então, diretamente proporcional à espessura, inversamente proporcional à condutividade e à área de superfície. Vamos para a questão 2. Considere que duas paredes de mesmo material, importante, hein? Se do mesmo material, quer dizer que o K, a condutividade é exatamente o mesmo, né? Então, de condutividade de K, mesma espessura, então ela tem o mesmo comprimento, porém com áreas de superfícies distintas. E a área de uma é o dobro da outra. Diante dessa situação, é correto afirmar. Tudo bem. Pessoal, se uma tem o dobro da área, né, então vamos colocar aqui primeiro uma situação. Vou colocar aqui. Para a resistência da primeira parede, nós teríamos o seguinte. K não, né, L sobre K vezes A. A da segunda parede, nós teríamos L sobre K vezes 2 vezes A. Se eu trabalhar um pouquinho com essa expressão, vocês vão ver que ela é meio de L vezes K sobre A vezes A. Então, note que a resistência da que tem o dobro de área é metade comparado com a que tem a área A. Então, eu dobrei a área, a resistência caiu pela metade. Então, vamos ver aqui as alternativas. A parede com o dobro de área terá o dobro da resistência térmica quando comparada à outra. Não, né? A que tem o dobro de área, ela vai ter metade da resistência, não o dobro. Então, falsa. Letra B. A parede com menor área terá menor resistência térmica, pois a resistência é diretamente proporcional à área de superfície. A gente viu na questão 1 que ela não é diretamente, ela é inversamente. Tá? Então, quanto menor a área, maior a resistência. Tá? Então, também é falso essa alternativa. Letra C. A parede de maior área
apresentará menor resistência comparada de menor área, pois a resistência é inversamente proporcional à área de superfície. Então, verdade. Quanto maior a área, menor a resistência. Letra D. Ambas as paredes apresentam a mesma resistência térmica, pois são feitas do mesmo material de condutividade K e mesma espessura. Realmente elas têm a mesma condutividade e mesma espessura, mas elas não apresentam a mesma resistência. Isso aqui é diferente, porque depende da área também. A parede de menor área apresentará metade da resistência comparada com a de maior área. Não, na verdade é o contrário. A de maior apresentará metade da resistência da menor. Então é falsa. Então, dentre as alternativas, a única correta é a C. Perfeito? Então, tomem cuidado ali com essa relação mais conceitual das grandezas que envolvem o que acontece quando você aumenta a área, aumenta o comprimento, que isso dá boas perguntas aí sobre esse assunto. Questão 3. A seguir temos a representação de uma parede composta por 3 camadas associadas em série juntamente com o perfil de temperatura. Então, nós temos aqui uma temperatura T2, né, uma fonte quente, uma fonte fria, aqui o perfil de temperatura. Resistência 1, resistência 2 e resistência 3. A gente já pode perceber que a resistência 1 ela tem uma espessura pequena, mas ela tem um gradiente de temperatura alto. Tá? Então, ela está servindo como bom isolante. O 2, nós temos aqui uma variação de temperatura na sua resistência moderada, enquanto que aqui em 3 a gente consegue perceber uma pequena resistência. Tá? Então nós teríamos o seguinte, a resistência 1 ela é maior que a resistência 2, que é maior que a resistência 3. Não poderíamos falar da condutividade, porque o material, né, você apresenta ali que você tem espessuras diferentes, mas de certa forma até poderíamos considerar que a condutividade do primeiro material é menor do que a do segundo, que é menor que a do terceiro. Então, considerando o perfil de temperatura, é possível afirmar que a camada com maior resistência térmica é a camada, então vamos dar uma olhadinha, a gente já viu ali que no caso é a camada 1, a camada 1 apresenta maior resistência térmica. A camada 3, pois apresenta o menor gradiente de temperatura. Não, a resistência ela é maior conforme o gradiente de temperatura também é maior. Então ela é falsa. As camadas 2 e 3, pois apresentam o mesmo gradiente de temperatura. Não apresentam o mesmo, é próximo os gradientes, então ele não é o mesmo. Então falsa. A camada 1, pois apresenta o maior gradiente de temperatura. Verdade. Então você está conseguindo isolar uma face da outra. E a alternativa D, as resistências são as mesmas, pois a associação é em série. Não, a resistência é a mesma. Você vai ter uma resistência equivalente das 3 para o fluxo de calor. Porém, elas não têm o mesmo valor. Então, falsa. Então, a única alternativa é a alternativa C. Perfeito? Vamos para o próximo. Questão 4. A seguir temos a representação de um circuito térmico constituído de 2 resistências em paralelo, a resistência R1 e a resistência R2. Como sabemos, em um circuito paralelo, o fluxo de calor é dividido entre as camadas. Então nós temos aqui que um fluxo vai vir para cá e um outro fluxo por condução ele vai vir para cá. Perfeito? Vai seguir 2 caminhos. No caso representado, o fluxo será dividido entre as 2 camadas de resistência R1 e R2. Considerando que a resistência 1 é maior que 2, então eu tenho R1 sendo maior que 2, é possível afirmar que o fluxo de calor será... Pessoal, vamos lá. O fluxo ele é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior a resistência, menor o fluxo. Então, se você tem uma resistência 1 maior que a resistência 2, isso vai fazer que o fluxo na camada 1
vai ser menor que o fluxo na camada 2. Então note que os sinais são opostos. Então a resistência 1 é maior, então ela vai ter menor fluxo, ela tem maior resistência, dificuldade para a passagem do calor. A segunda resistência ela é de menor, então ela vai ter um fluxo maior comparado. Você teria fluxos iguais se as resistências fossem iguais. Então vamos ver aqui as alternativas. Maior em R1, pois quanto maior a resistência, maior o fluxo de calor. Na realidade é contrário, menor o fluxo de calor. Então isso aqui é falso. Maior em R2, pois quanto menor a resistência, menor o fluxo. Maior o fluxo. Então note que o começo até está correto, é maior em R2, mas a justificativa aqui está errada, ou falsa. Dividido igualmente entre os dois resistores térmicos, pois a resistência térmica não influencia na condução do calor. Falso, né? A resistência é exatamente o que vai definir a dificuldade do fluxo de calor. Letra D, menor em R1, pois quanto maior a resistência, menor o fluxo. Opa, isso é verdade. Ela é menor em R1. Verdadeiro. Então, quanto maior a resistência, menor o fluxo. Menor em R2, pois quanto menor a resistência, maior o fluxo. A justificativa está correta, mas menor não, né? Seria maior em R2, então falso. Então, dentre as alternativas, a alternativa D é a alternativa correta. Perfeito? Vamos lá para a questão 5. Em um circuito térmico, são associados em série 4 resistências térmicas, cujos valores são respectivamente de 40 graus por watt, 20 graus Celsius por watt, 10 graus Celsius por watt e 30 graus Celsius por watt. Considerando que a diferença de potencial térmico, diferença de temperaturas, entre as faces do circuito é de 1.200 graus Celsius, determine. Letra A. Então vamos lá. Letra A. A resistência equivalente do circuito. Resistência equivalente para um circuito em série é só a gente somar a resistência. Então, resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3 mais a resistência 4. Nesse caso, então, teremos 40 mais 20 mais 10 mais 30, o que vai gerar para nós uma resistência de 100 graus Celsius por watt. Letra B. Ele quer que a gente determine a transferência de massa por condução entre essas faces. Vamos lembrar que quando a gente trabalha com o fluxo de calor por condução e resistência, nós podemos dizer que esse fluxo ele é igual ao gradiente de temperatura dividido pela resistência equivalente do meu circuito. Então nós temos aqui a diferença de potencial térmico, que é o nosso gradiente de temperatura, que é de 1.200, dividido pela nossa resistência equivalente, que é de 100. Então nós vamos ter aqui 12, ou menos 12 watt. Lembrando que o menos só indica o sentido do de maior potencial para o de menor potencial, e considerando ali que a gente está saindo de um eixo, né, unidimensional. Então, 12 watts é a taxa de calor, ou quantidade 12 joules por segundo de troca de calor entre essas faces. Perfeito? Vamos lá para a questão 6. Eu deixei mais espaço aqui. Então, questão 6. Em um circuito térmico, são associados em paralelo 3 resistores térmicos cujos valores são respectivamente de 20, 50 e 100 graus Celsius por watt. Considerando que a diferença de potencial térmico, a diferença de potencial, né, de temperatura, entre as faces do circuito é de 500 graus Celsius, determine a resistência equivalente do circuito térmico e a taxa de transferência de calor por condução entre as faces do circuito. Pessoal, só para representar, nós temos o quê? Um potencial T2, um potencial T1, você vai ter um fluxo no qual ele vai ser dividido em 3 resistências. Nós temos isso daqui acontecendo no nosso circuito. Três resistências.
sendo cada uma delas de 20 graus Celsius por watt, 50 graus Celsius por watt e 100 graus Celsius por watt. Então você vai ter o fluxo dividido em 3, mas ele quer o fluxo total aqui. E o nosso ΔT é de 500 graus Celsius. Então, entre os nossos dois potenciais térmicos. Tá? Na letra A, ele pede a resistência, né, equivalente. Lembrando que a gente está trabalhando com um circuito em paralelo, então nós teremos que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então nós teremos que a nossa resistência equivalente ela vai ser 1 sobre 20 mais 1 sobre 50 mais 1 sobre 100. Posso associar todos esses valores aqui a um mínimo múltiplo comum, que é o próprio 100. Então nós teremos 5 mais 2 mais 1, que totaliza aqui 8 centésimos. Que pode ser simplificado também, né? Vai dar 1 sobre 25. Ou seja, a nossa 1 sobre resistência equivalente é 8 sobre 100, que pode ser reescrito como resistência equivalente igual a 100 sobre 8, fazendo a inversão. E 100 sobre 8, nós vamos ter 25 graus Celsius por watt de resistência equivalente para esse circuito. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso reescrever o nosso circuito da seguinte forma. Resistência equivalente de 25 graus Celsius por watt e a diferença de potencial térmico entre T1 e T2, ou seja, nosso ΔT, é de 500 graus Celsius. Feito. E nós queremos, então, na letra B, calcular o fluxo. Então, o nosso fluxo de calor por condução, ele vai ser dado por menos ΔT dividido pela resistência equivalente. Então, o nosso fluxo de calor por condução vai ser menos 500 dividido por 25. E isso vai gerar para a gente um fluxo de menos 20 watt, ou 20 joule por segundo, atravessando esse circuito. Poderia calcular quanto que iria para cada um? Poderia. Eu poderia verificar qual é o fluxo para cada um deles, fazendo ali uma relação entre a temperatura para cada uma das resistências, fazer aqui para verificar quanto que está indo, e no total a gente teria 20. Nós teríamos ali um total de 20. 500, isso mesmo, entre essas duas fases. Então, menos 20 watts ou 20 watts, ou 20 joules por segundo. Nosso fluxo por condução entre esses nossos parênteses. Deixa eu verificar aqui, 20 é isso mesmo. Perfeitinho. Questão 7. Uma parede composta é formada por duas camadas associadas em série, tal que a primeira camada apresenta condutividade, K1, de 400 Wm/grau-Celsius e espessura igual a 0,4, enquanto que a segunda camada apresenta condutividade, K2, de 50 Wm/grau-Celsius, com espessura de 5 centímetros. Então você tem ali K1, que é um bom condutor térmico, e K2 é um bom isolante. Na realidade não chega a ser um bom isolante, mas ele tem menor condutividade. Considerando que a face quente da parede é de 300 graus Celsius e a face fria é de 50 graus Celsius e a área é de 2 metros quadrados, determine o valor da resistência térmica da primeira e da segunda camada. Então vamos lá, Letra A. A primeira resistência, vou chamar de R1. Ela vai ser dada pelo comprimento da resistência 1, pelo valor de K1, vezes a área 1. Então, neste caso, nós teremos 0,4
dividido pela condutividade, que é 400, vezes 2, que é a área da parede. Então, nós temos que a resistência 1, ela vai ser de 0,4 dividido por 400 vezes 2. Teremos 0,0005 graus Celsius por watt. Então, a primeira resistência. Vamos determinar, então, a nossa segunda resistência, a resistência R2. Ela vai ser dada por L2 sobre K2 vezes a área 2. Nós teremos, então, que ela é de 5 centímetros, então 0,05, dividido por 50 vezes 2. E ela vai gerar para nós aqui 0,05 dividido por 100. Então, nós teremos 0,0005 graus Celsius por watt. Então, note que a resistência de 1 e a resistência da 2 é exatamente o mesmo valor, mesmo sendo de materiais diferentes, mas elas têm espessura diferente, fazendo então com que elas possam apresentar a mesma resistência térmica. Tá? Então, calculamos as duas resistências. Letra B. Ele quer que a gente calcule a resistência equivalente da parede composta. Bom, gente, resistência equivalente vai depender da associação que nós temos. A associação é em série, então a resistência equivalente vai ser dada por R1 mais R2. Então, nós teremos 0,0005 mais 0,0005, o que nos vai levar a 0,001 graus Celsius por watt. Feita a letra B. Letra C, ele quer que a gente determine o fluxo de calor que atravessa a parede. Então, a gente vai usar a lei de Fourier, ou melhor, o fluxo de calor por condução. Com resistência, ele é menos o gradiente de temperatura dividido pela resistência equivalente do nosso circuito. Então, menos, nós estamos saindo de uma face de 300 e indo para uma face de 50. Então, nós temos aqui, no caso, 250 de gradiente de temperatura, dividido então pela nossa resistência equivalente, que é de 0,001. Isso aqui vai gerar para nós menos 2.500 vezes 10 a terceira watt. Ou seja, o nosso fluxo de calor por condução, esse 10 a terceira, tá, pessoal? Isso aqui é 1 vezes 10 a menos 3. Então, 250 dividido por 1 é 250, 10 elevado a menos 3, passando para a parte de cima, ele dá 10 elevado a terceira. Ou, então, menos 250 kW, tá? De transferência de calor, ou quilojoule a cada segundo está sendo transferido da fonte quente para a fonte fria. Beleza? E nós temos o exercício 8. Depois tem mais alguns nessa lista, mas eu vou fazer até o exercício 8. Considere o circuito térmico misto a seguir. Então, nós temos aqui uma fonte quente de 60 graus Celsius, uma fonte fria de 20 graus Celsius. Nós temos um resistor 1, um resistor 2, isso está em paralelo. Então, nós temos aqui R1 paralelo a R2. E nós temos o R3, R4 que estão em série. Então, nós temos uma paralelo associado em série a outros dois resistores. Então, nota-se que no circuito representado temos a associação em paralelo entre R1 e R2, associados em série a R3 e R4. Considerando o diferencial de potencial térmico, diferença de temperaturas, entre as faces do circuito e que as resistências térmicas sejam respectivamente iguais a 10, 30, 20 e 5, então nós temos aqui 10 graus Celsius por watt, 30 graus Celsius por watt, 20 graus Celsius por watt e 5 graus Celsius por watt. Determine. Então aqui nós temos três perguntas. A resistência equivalente do paralelo 1 e 2,
A resistência equivalente do circuito térmico, o fluxo de calor que atravessa o circuito. Então vamos lá. Primeiro, a resistência equivalente do paralelo. Então vou colocar aqui resistência equivalente do paralelo R1, R2. Como que a gente calcula a resistência equivalente de um paralelo? 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então nós teremos 1 sobre, neste caso, 10 mais 1 sobre 30. Então nós teremos 1 sobre resistência equivalente vai ser igual, o mínimo múltiplo entre 10 e 30 é 30. Então teremos aqui 3 mais 1. Então a nossa 1 sobre resistência equivalente desse paralelo vai ser 4 sobre 30. Tá? Invertendo, nós teremos que a resistência equivalente vai ser de 30 sobre 4. 30 sobre 4 vai dar 7,5. 7,5 graus Celsius por watt. Então temos aqui o valor da nossa resistência equivalente do paralelo, do nosso paralelo. Letra A. Letra B, ele quer a resistência equivalente do circuito. A resistência equivalente do circuito, ela é dada em série, ou seja, você tem a resistência equivalente do paralelo R1 com R2, mais a resistência 3, mais a resistência 4. Tá? Então ela está associada em paralelo, em série com essas outras duas resistências. Então a gente vai ter 7,5, que é a do paralelo, mais 20, que é a resistência 3, mais 5, que é a nossa resistência 4. Então nós vamos ter aqui 25, 32,5 graus Celsius por watt. Perfeito? 35 ou 35, 32,5 graus Celsius por watt. E na letra C, ele quer o fluxo. Então o fluxo de calor por condução vai ser dado pelo menos ΔT, o gradiente de temperatura, dividido pela resistência equivalente do nosso circuito. A nossa gradiente de temperatura, ele vai ser de, eu estou saindo de 60 para 20, então eu tenho um gradiente de 40 dividido por 32,5, que vai nos levar a 40 dividido por 32,5, nós teremos 1 ou menos 1,23 aproximadamente watt de fluxo de calor entre as duas faces desse nosso circuito, entre a face quente e a face fria. Tá? Pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês nos seus estudos, na preparação e para avaliação. Grande abraço, fui!